Bom dia, bom dia! Vamos dar início a mais uma leitura, mais um livro, 1 Timóteo, capítulo 1 a 3 e Provérbios 30, o dia 5 de março. Que o Senhor possa falar poderosamente com as nossas vidas. Pega a tua Bíblia, vamos ler junto. Pai, colocamos diante do Senhor esse momento. Fala conosco através de 1 Timóteo, capítulo 1 a 3 e Provérbios, capítulo 30. Que o Senhor possa nos ensinar e nós possamos glorificar o teu nome nesse momento. Pai, em nome de Jesus. Amém. 1 Timóteo, capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Conforme te solicitei, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam discórdias em lugar de propagarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. O alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum, intentando ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que propalam, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmações com tanta convicção. Sabemos, todavia, que a lei é boa, se alguém a usa de forma adequada. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que se matam, para os que matam pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática da imoralidade sexuais e homossexuais em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos, e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. Esta sã doutrina encontra-se no glorioso Evangelho que me foi outorgado, a saber, o Evangelho de Deus bendito. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente. Contudo, ele me concedeu misericórdia, porquanto eu fiz o que fiz mediante minha ignorância e incredulidade, e a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Todavia, por esse motivo mesmo, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse no modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. Portanto, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, sejam honra a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Capítulo 1 ainda, versículo 18. Timóteo, meu filho, eu dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate, preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Afirmo-vos a verdade e não minto ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Versículo 8 do capítulo 2. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que a professam servir ao Senhor. A mulher deve aprender em silêncio com toda a reverência.
E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Contudo, a mulher será restaurada, dando à luz filhos, desde que permaneçam na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Capítulo 3. Essa é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos e lhes serem submissos com todo respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência, depois, se não houver nada que os desabonem, que exerçam o diaconato. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa, pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Ainda que alimente a esperança de ver-te em breve, escrevo-te estas orientações. Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é esse ministério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Aqui fica até a nossa leitura, 1 Timóteo, capítulo 1 ao 3, e finalizamos com Provérbios, agora capítulo 30. Abre lá, Provérbios, capítulo 30, para nós lermos umas palavras proféticas, né, do sábio Agur. Capítulo 30 de Provérbios. Palavras de sabedoria divinas proclamadas por Agur, filho de Jaque. Este homem declarou a Itiel e a Ucal: ó Deus, fadiguei-me, ó meu Deus, e exausto eu estou, porquanto sou demasiadamente tolo para ser homem, não tenho a inteligência humana, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome de seu filho? Respondei-me, se é que o sabes. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Não acrescentes nada às suas palavras. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. Duas bênçãos peço a ti que me des. Não me negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Também não me permitas viver em extrema pobreza nem em grande riqueza. Concede-me o sustento diário necessário, para que não ocorra que, tendo eu demasia, venha eu a imaginar que não preciso do Senhor, ou passando miséria acabe roubando e envergonhando teu nome, ó meu Deus. Não calunies o servo diante de seu patrão, ele te amaldiçoará e será castigado. Há quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Há quem se considera puro e não se lava da sua imundície. Há pessoas de olhares altivos e de semblantes arrogantes. Há quem ostente dentes como espadas afiadas, cujas mandíbulas estão sempre armadas de facas com o objetivo de devorar os fragilizados dessa terra e os pobres da humanidade.
A sanguessuga tem 2 filhas que se chamam Midá e Midá. Há 3 grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas, 4 que nunca declaram que há o bastante. O Sheol, a mulher sem filhos, a terra seca, que precisa sempre de chuva, e o fogo de um incêndio. Os olhos de quem ridiculariza seu pai, ou de quem trata sem consideração e obediência a própria mãe, serão arrancados pelos corvos do vale, e serão devorados pelos filhotes dos abutres. Há 3 caminhos misteriosos demais para minha compreensão, 4 que eu não consigo entender. O caminho do abutre pelo céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar, e o caminho do homem com sua mulher amada. Entretanto, o caminho da mulher imoral é assim: ela pratica adultério, toma banho e logo em seguida alega: não fiz nada de errado. 3 eventos abalam as estruturas do mundo. 4 a terra não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato que se satisfaz com a sua refeição, a mulher de mau gênio que consegue se casar e a serva que toma o lugar da sua senhora. 4 seres da terra são muito pequenos e contudo admiravelmente sábios. As formigas, criaturas de pouca força, entretanto conseguem armazenar todo o alimento de que necessitam no verão. Os coelhos, animais sem nenhum poder, contudo habitam nas alturas dos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. A lagartixa, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo habita também nos palácios dos grandes monarcas. E há 3 seres de andar elegante, 4 que se locomovem majestosamente. O leão, que é o mais poderoso de todos os animais e nada o intimida. O galo, de andar altivo. O bode e o rei à frente do seu exército. Se procedeste como um tolo em te exaltares, ou se tramaste o mal, tapa a boca com a mão. Pois assim, como bater o leite produz manteiga, da mesma forma uma pancada no nariz faz jorrar muito sangue e provocar a raiva de alguém só produzirá uma grande briga. Amém, Pai amado? Muito obrigado, Pai, por essas palavras de sabedoria. Muito obrigado pelo teu texto de 1 Timóteo, capítulo 1 a 3. Pai, fala conosco, continua falando conosco, nos ensinando, e que nós possamos ser a imagem e semelhança tua aqui na terra, que nós possamos glorificar, exaltar o teu nome e nos qualificarmos com a estatura do céu, querendo mais as coisas do alto, Pai, sendo abençoados pelo Senhor com as coisas celestiais, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Beijo.